Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 11 de março de 2023. Mas antes, eu vou fazer um pedido para vocês, para nós. No final vai ser um pedido para nós, se vocês toparem. Se você não está inscrito no meu canal ainda, vá lá no inscrever-se. Inscreva-se. E você vai receber, inclusive, avisos sobre quando eu publico um vídeo, coisas assim. Vamos tentar, ainda neste mês, eu estou agora com 118 inscritos, tá? Que me acompanham. Vamos tentar chegar até o final desse mês, então daqui hoje é dia 11, daqui a 17 dias, vamos tentar chegar a 150 inscritos. Em abril vamos tentar chegar aos 200, passar desse número, se der. Então, como é que você sugere para que outras pessoas se inscrevam? Mande um vídeo para essa pessoa e diga: olha, se tu gosta desses assuntos, te inscreve. Certo? Vamos tentar chegar ao número de 200, pelo menos. E outra coisa, se você tem sugestões de assuntos, de assuntos teológicos, bíblicos, bote a sua sugestão aí embaixo. E quando chegarmos aos 200, quem sabe, ou mesmo já com 150, se você achar interessante, vamos fazer vamos tentar fazer pelo menos uma live assim, uma conversa ao vivo, que você possa participar. Eu não sei qual o melhor meio, se é por... se existe essa possibilidade no YouTube, acho que não. Acho que tem que ser por reunião online. Aí tem que ver como é que funciona, mas vamos tentar. Então sugira para amigos e amigas: te inscreve aqui, vamos falar sobre esses assuntos aí. Certo? E para pelo menos chegar a 150, mais 32 inscrições até o final desse mês. Que tal? E sempre dê o likezinho embaixo aí, porque ele impulsiona os vídeos. Então, hoje é dia 11 de março de 2023, um sábado, 18º dia na quaresma. Faltam 29 dias para a Páscoa. O título para as senhas diárias que eu dou é Viver e Agir na Graça, com G maiúsculo. Não viver e agir na gracinha. Não é para ficar engraçadinho. Viver e agir na graça do amor de Deus que se derrama por nós e no mundo, e que nós vivemos no íntimo e de dentro para fora, e entre todos, em relação aos seres humanos, em relação à natureza. Ontem nós lemos um texto que a natureza também espera a libertação do pecado humano que oprime e destrói a natureza. A graça que não vive mais por lei e por medo, mas vive em amor, se derramando em amor. Viver e agir na graça. A quaresma como tempo de ensaio. Ensaie isso durante a quaresma. O primeiro versículo para o dia de hoje, das senhas, é Deuteronômio, capítulo 11,
versículos 26, 27. Moisés disse: Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus. Os mandamentos, logo a gente pensa em lei, né? São as leis, tem que cumprir os 10 mandamentos e as leis da religião, da igreja e que tem na Bíblia. Mas a Bíblia não pensa bem assim. A Bíblia diz: os mandamentos são os propósitos de Deus. Como é que Jesus diz ainda? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás a tua próxima como a ti mesmo, a ti mesma. E aí se cumprem todos os mandamentos. Até o Moisés pode ter pensado naqueles 10 mandamentos, nesse texto, né? Nesse versículo que eu li. Mas Jesus diz: não, é mais. O apóstolo, as teologias do Novo Testamento dizem: não, ficar preso à lei até é ruim. Te leva à morte, porque tem que ser espontâneo, vir de dentro. A graça vivendo em ti. A graça da reconciliação, da comunhão, da solidariedade, da fraternidade, do amor misericordioso, que tem um coração com aquele que sofre, aquela que sofre. O segundo versículo vem do Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 10. Jesus Cristo diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, no sentido de propósito, permanecerão no meu amor. Se vocês guardarem o meu amor na relação de vocês com as pessoas e com a natureza, vocês permanecem no meu amor. Em vários lugares da Bíblia, na carta de João, inclusive, mas outros discípulos dizem: Deus é amor. Querem permanecer nele? Vivam com amor. E não com o orgulho de praticar as leis, de ser tão certinho na religião. Ser certinho, ser certo na fé cristã é amar. Ele não se preocupa com a lei. Ele diz que o amor é o cumprimento da vontade de Deus. A oração foi escrita por 2 pessoas. Parece que é um homem e uma mulher. Charles Wesley, Ulrich Voigt. Charles Wesley e Ulrich Voigt. Decidam-se, digam sim hoje. O tempo oportuno chegou. É hora de tu te posicionar. Sigam o seu chamado com alegria, já hoje. Vivam para aquele que nova vida criou. Uma nova, diferente desse ser humano, egoísta, ganancioso, orgulhoso, que submete a outros seres humanos, submete a natureza, pensa só em si, no seu orgulho, na sua grana, no seu poder. Vive no amor e na graça. Haja no amor e na graça, hoje. O primeiro texto bíblico para o dia de hoje é de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2,
versículos 16 a 21. Sabemos que ninguém é justificado, purificado, santificado pela prática da lei. Não é pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém é justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Por ter nos mostrado isso? Não, de modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, que eu fiz pecado e sou pecador, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Pela lei eu descobri que a lei não adianta para me justificar, mas que eu quero viver para Deus em amor. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo, o novo ser humano, vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A graça. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente, porque daí eu me salvo pelas obras da lei, não pelo amor. E o segundo texto de Romanos capítulo 8, 26 a 30, é a continuação de ontem. Da mesma forma, vemos que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos nem orar, mas o próprio Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que às vezes nós só conseguimos sentir. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede por nós, pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou. Aqueles que conhecem a Jesus, predestinou os cristãos e cristãs para serem conformes à imagem de seu Filho. Qual é a imagem de Jesus? O amor, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e irmãs. Ele é o exemplo de como devemos viver e agir. E aos que predestinou, não no sentido assim, eles não podem escapar, mas no sentido de aos que chamou. E a esses também chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, glorificou. Ele os faz viverem desta graça, desta promessa que é o reino de Deus. Reino de Deus. Esse é o propósito, não o céu, o reino de Deus, onde habita a justiça, a paz e a alegria. Um bom dia.